paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê graça, que Deus dê saúde, que Deus prospere a todos vós, que Deus derrame da sua graça e da sua virtude sobre cada vida, sobre cada um que me ouve. Eu quero deixar um versículo, um breve versículo para a igreja, para você que me ouve, para a igreja, a noiva de Cristo Jesus. A palavra de Deus vai falar em Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Meus irmãos, meditando nesta palavra e conhecendo ao Deus a quem nós servimos, e olhando para o passado e também para o presente da igreja, conhecendo o testemunho dos antigos e vendo as obras dos mais novos, sabendo que no passado Deus operava de muitas formas, sabendo que no passado Deus curava, Deus libertava, Deus salvava, Deus batizava com o seu Espírito Santo, Deus transformava vidas, tirava do lixo pessoas sem futuro, sem expectativa ou perspectiva de vida, sem esperança numa mudança, numa transformação, conhecendo as formas como Deus operava, o poder manifesto desse Deus Todo-Poderoso, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que muitos vão dizer que Deus não opera mais nos dias de hoje, como operou em Atos dos Apóstolos. Eu digo, é mentira, é um engano do diabo isso, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Deus não muda. E quando Jesus Cristo, Ele ordena os seus discípulos, os seus seguidores a irem no seu nome e fazer as mesmas obras e obras ainda maiores, e Jesus Cristo ainda vai falar pelo livro de Marcos, nos seus últimos conselhos ou instruções para a sua igreja, Ele os ordena a ir, Ele os ordena a curar, a libertar, a anunciar o Evangelho. Também no livro de Mateus, ali no seu capítulo 10, a partir do versículo 7, ele também, quando ele envia os seus discípulos, de 2 em 2, a ordenança é a mesma, é anunciar que próximo está o reino dos céus, e depois curar, libertar, transformar vidas. Mas quando eu olho para a igreja, não só de Atos dos Apóstolos, mas para a igreja do passado, quando eu leio livros como Heróis da Fé, como Os Mártires do Coliseu e muitos outros, homens tremendos, homens poderosos no nome do Senhor Jesus Cristo, homens poderosos em Deus, e os testemunhos, os relatos. Mas aí eu olho para a igreja presente e eu me pergunto, aonde está o poder? Aonde estão os milagres? Aonde estão as curas? As pessoas adentram as nossas igrejas, enfermas, e voltam para casa sem esperança. Nós saímos falando que Jesus Cristo cura. Aí elas vêm para dentro das nossas igrejas em busca de ver a cura, em busca de ver o poder desse Jesus Cristo que nós pregamos e evangelizamos falando que Ele cura. E elas vêm atrás da cura, mas Ele não cura. Mas não é que Ele não cura, não é que Ele não tem mais poder para curar, é que a igreja não tem mais o poder. A igreja não é mais poderosa. A igreja não tem mais unção, não tem mais essência, não tem mais o poder. A igreja abandonou o manancial de águas vivas.
A igreja abandonou o pão vivo que desceu do céu. A igreja abandonou a fonte de águas vivas, que é Cristo. A igreja parou de beber dessa fonte. A igreja parou de comer desse pão. A igreja foi enfraquecida. Satanás tem minado a igreja de dentro para fora. A igreja não tem mais a essência lá do passado. Quando eu olho para o livro de Juízes, e eu vejo o escritor do livro falando que depois que morre Josué e morre os antigos que com ele caminhou no deserto, viram as obras de Deus, contemplaram os milagres no deserto e tomaram a terra prometida com mão forte do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aqueles que morreram contemplando isso, e depois uma nova geração que se levanta. O livro de Juízes vai dizer o seguinte: se levantou uma nova geração que não conhecia Deus e nem o seu poder. A geração atual é uma geração que não conhece Deus e muito menos o seu poder. É uma geração fraca. É uma geração que precisa de luzes no teto, brilhando, piscando, para que elas possam sentir alguma coisa, alguma emoção, sentimentos carnais. É uma igreja que precisa de campanhas, campanhas após campanhas, para ela ter uma motivação de ir para os cultos, de ir para a igreja. Nós temos líderes nos dias de hoje que nunca tiveram uma experiência com Deus. Temos uma lideranças que não conhecem Deus no secreto. Lideranças que não têm uma vida poderosa de oração com Deus. Lideranças que não têm profundidade na palavra, não têm uma revelação de Deus. Nós o abandonamos. Essa é uma geração fraca porque não conhece a Deus e nem o seu poder. É uma geração aonde o que interessa sou eu. O que interessa para essa geração sou eu, é o meu ego. Essa geração quer ir para uma igreja onde a única coisa que seja pregada é uma mensagem onde diz que tudo vai ficar bem. Não se preocupe. Continue com as suas festas, com a sua vida. Continue com seus sonhos, porque Deus quer realizar todos os seus sonhos. Continue fazendo o que você está fazendo, não muda nada, porque Deus te conhece, Deus te ama. E Ele te quer do mesmo jeito como você era no mundo. Continua na igreja. Essa geração não quer uma igreja que pregue arrependimento. Essa geração não quer estar numa igreja onde os cultos sejam sobre mudança de vida, de caráter, de transformação, metanoia, mudança de mente. Onde é pregado que você tem que ser mudado, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que você tem que ser uma nova criatura. Que aquilo que você é agora não dá mais para continuar sendo. A geração atual é uma geração fraca. Porque ela rejeita os princípios bíblicos. Ela rejeita os mandamentos. Ela rejeita a palavra. Ela rejeita a santidade. Essa geração é tão fraca como ela é, porque ela rejeita o próprio Deus. Porque quando Samuel, ele vai de encontro aos líderes no meio do povo,
O mesmo povo que ele regeu debaixo da direção de Deus. O mesmo povo que vencia batalhas, guerras, lutas, debaixo dos conselhos e da liderança de Deus. Um dia Samuel está diante desse mesmo povo, e esse povo vira para Samuel e fala: Samuel, nós não queremos mais Deus. Nós não queremos Deus nos guiando. Não queremos Deus nos direcionando. Nós queremos ser que nem as nações vizinhas. Eles têm um rei, eles têm homens que os guiam. Não queremos mais Deus. Não queremos mais Deus indo à nossa frente. Não queremos mais Deus nos lutando e batalhando e vencendo as nossas guerras. Nós queremos um homem que nos governe. Essa geração está da mesma forma. Ela não quer Deus dando direção. Ela não quer Deus guiando os passos dela. Porque para que Deus venha e guie os nossos passos, antes eu tenho que começar a mudar aquilo que eu sou e quem eu sou, para que Deus reine, para que Deus domine, para que Deus governe. E isso nós não queremos. Queremos homens nos guiando. Queremos homens nos governando, dizendo o que devemos fazer. Mas não um homem qualquer, tem que ser homem igual nós. Tem que ser líderes que falam a mesma língua do que eu. Tem que ser líderes que têm a mesma mentalidade que a minha. Por isso não queremos mais Deus. Por isso essa geração rejeita Deus. Porque quando eu vou até Cristo, Jesus Cristo, Ele vai falar para mim: não peques mais. Senão coisa pior vai te acontecer. E eu não quero isso. Eu quero alguém que depois que eu pecar, ele chega para mim e fala assim: não, Deus te entende. Deus te compreende. Fica tranquilo. Deus te ama. É isso que essa geração quer. Mas aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, Deus está falando: vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. Eu sou um manancial de águas vivas e vocês me deixaram. Vocês me trocaram por cisternas rotas que não retêm água. Vocês me trocam por uma festa, um passeio no shopping, pelo carnaval gospel, ou até mesmo mundano. Vocês me trocaram por um bom emprego, por um bom salário. Vocês me trocaram pelas suas famílias. Vocês me trocaram por vários deuses, deuses do futebol, deuses do cinema. Temos uma geração fanática por séries da Netflix, séries de televisão. Temos uma geração que trocou a Deus. Um manancial de águas vivas. O pão vivo que nos alimenta. Meu Deus, se nós entendêssemos o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, quando ele fala: mulher, se você soubesses quem te pede água, é você que me pediria água e eu te daria água viva. E essa água iria fluir de ti, do seu interior, uma fonte de água viva. Nós trocamos o rei. Nós trocamos o rei de toda a terra, o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós o deixamos. É por isso que a igreja não tem mais o poder da igreja primitiva.
É por isso que a igreja não tem mais essência. A igreja não tem mais unção, graça dos céus. A igreja não tem mais a virtude. É por isso que hoje as pessoas entram atribuladas e saem da mesma forma. É por isso que hoje as pessoas entram debaixo de perturbação e saem e continuam perturbadas. É por isso que nem mesmo uma dor de cabeça é curada. Aonde a palavra diz, está alguém no meio de vós enfermos, chamem os presbíteros. E eles ungirão com óleo e farão a oração da fé e o enfermo será curado. Nenhuma dor de cabeça mais. Aonde está? Aonde está aqueles que se levantarão nesse tempo? Aonde está aqueles que se levantarão e invocarão o nome do Senhor nos dias de hoje? Aonde está você que ainda é o verdadeiro adorador, que não se moldou aos princípios deste mundo, que não se entregou ao Deus desse século, que não aceita a frieza espiritual da igreja? Onde está você que ainda levanta nas suas madrugadas para clamar o nome do Senhor, que ainda sobe os seus montes para invocar o nome santo do Senhor? Davi falou que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome santo e poderoso do Senhor. Eles se encurvam e caem, mas nós não. Nós permanecemos de pé na presença do mundo, porque nós não nos dobraremos. Nós preferimos o manancial de águas vivas, não queremos cisternas rotas. Aonde você que não bebe água suja, contaminada e poluída? Aonde está você que não come comida servida na mesa do rei deste mundo, o rei da Babilônia, mas se assenta na mesa do rei da glória? Está aos pés dele, como Maria, está com a cabeça encostada no peito do Senhor de toda a terra, Jesus Cristo. Aonde está você? Ele está te convocando nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Se levanta. Se levanta. Põe a tua cara no pó. Dobra os seus joelhos e clame ao nome dele. Porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para essa terra seca. Ainda há esperança para o vale de ossos secos. Ainda há esperança e Deus conta com você. Desperta. Desperta. Desperta, se levanta. Porque Deus ainda é o mesmo e não mudou. O poder no nome do Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo. O sangue ainda é poderoso, o nome ainda é poderoso. Se levanta, desperta, porque o tempo é o tempo da volta do Senhor. É o tempo da verdadeira igreja se levantar e se manifestar nessa terra. A Bíblia diz que toda a criação anela e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Levanta-te, desperta, levanta-te dentre os mortos, desperta, e Cristo te iluminará. Ele conta contigo. Levanta e põe-te de joelhos, porque a igreja poderosa é a igreja que ora. A igreja que trará o avivamento para essa terra é a igreja que ora. A igreja que tem sede e fome pela palavra do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe. Que Deus traga um despertamento espiritual na tua vida. Que Deus, Ele renove as suas forças neste momento, pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus. Amém.